Sem entrada e sem um horizonte visível, a enigmática visão de Chirico ainda transmite a essência de uma torre como construção humana que se eleva em direção ao céu. Os zigurates, pirâmides e estupas são torres antigas erigidas à imagem da montanha cósmica. Elas estão no centro do mundo, como a expressão do desejo universal de reunir-se com o céu, como aconteceu no início dos tempos. O povo Luba contou a história desta maneira. O Alto Deus e os humanos viviam juntos na mesma aldeia. Por fim, o Criador fartou-se de ouvir as infindáveis discussões e mandou os humanos para baixo, para viverem na terra onde ficaram a conhecer a doença e a morte. Um adivinho disse-lhes que se construíssem uma torre, podiam regressar ao céu e encontrar a imortalidade. Acredita-se que a fila de torres redondas que atravessa a África Austral está ligada aos mitos comuns de torres na África Austral, procurando unir o que está em cima e o que está embaixo. As torres e minaretes das igrejas perfuram do mesmo modo os céus no centro dos seus mundos espirituais, de onde os sons de sinos e orações marcam o espaço e o tempo sagrado. As fortes paredes das torres serviram outrora como fortalezas protetoras a partir de onde era possível descobrir os inimigos de longe. Gradualmente, as cidades cresceram em redor das torres e tudo o resto era considerado deserto. Simbolicamente, estas torres de força tornaram-se as estruturas da sociedade, onde as suas organizações nos protegem do regresso do caos que parece sempre ameaçar a distância. Os arranha-céus das cidades modernas continuam a ser os orgulhosos sinais da civilização, permitindo a concentração de pessoas, cultura e comércio. No entanto, por vezes poderemos ir demasiado alto, procurando deuses meramente falsos de lucro e de progresso vazio. A história bíblica da Torre de Babel adverte sobre o orgulho de construir demasiado próximo do céu e as consequências de ir para além das limitações humanas. A queda das Torres Gêmeas, do World Trade Center, na cidade de Nova York, e os colapsos financeiros passados e presentes parecem estranhamente ecoar a história antiga. A Torre do Baralho é destruída por um relâmpago, enquanto as faíscas que caem do fogo divino sugerem igualmente as sementes de nova vida criativa. A forma ereta da torre faz dela um símbolo fálico óbvio. A estrutura vertical expressa hierarquias de mais alto e mais baixo, poder e falta de poder. O interior da torre evoca o recipiente feminino, onde os escuros calabouços embaixo, que outrora retiveram os rejeitados aprisionados, parecem compensatórios. Por vezes toda a estrutura, como a Torre de Londres, serviu como prisão. Aqui o movimento está a virar-se para dentro, permitindo igualmente reflexão e estudo. Estar fora do contato com o solo, como viver numa torre de marfim, que teve origem na pureza da Virgem Maria como um recinto de mandala, passou a significar isolamento absorto. Na história de amor e psique, a heroína é capaz de completar o seu último e mais difícil teste através da aplicação dos aspectos da torre, que por vezes são necessários, de ser perspicaz, de ter distância emocional e sentido de discriminação. Em muitos contos de fadas, a torre desempenha igualmente um papel no caminho da heroína. A jovem ou princesa encontra-se aprisionada numa torre situada no meio de uma floresta, ou em algum tipo de terra abandonada e consumida pela guerra. Neste caso, a torre sugere a necessidade de um tipo diferente de perspicácia, uma forma de paciente resiliência em solidão, que pode ser sentida como um aprisionamento. Ao longo da vida, quando a nossa alma se sente enfraquecida pela nossa luta para chegar ao topo,
poderemos uma vez mais ter de aprender a realizar a nossa tarefa, virando-nos humildemente para dentro, procurando uma torre na floresta e esperando pacientemente por novas visões.